Olha só que interessante. Já pararam para pensar que uma personagem como a Nojinho, lá do filme Divertidamente, tem a ver com um conceito espiritual super antigo como a pureza? Pois é, essa conexão é bem mais profunda do que parece à primeira vista. E é exatamente isso que a gente vai explorar agora. Isso mesmo, ela, a Nojinho. E a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa é: como é que essa emoção, que vamos combinar tá ali basicamente para salvar a gente do brócolis, pode ensinar alguma coisa sobre um tema tão profundo como pureza de coração? Parece meio maluco, né? Mas calma que a gente vai ver que tudo faz sentido. Bom, para começar, bora dar uma espiada lá na sala de controle da mente da Riley. A Nojinho tem um trabalho assim fundamental ali, e olha, não é só fazer cara feia pra tudo que é verde não, viu? Então, a função principal dela é ser tipo uma guardiã, sabe? Ela funciona como um filtro mesmo, protegendo a Riley de qualquer coisa que possa ser prejudicial. E isso vai desde comida estragada até, sei lá, um comentário que seria um desastre social. Ela tá ali o tempo todo de antena ligada, analisando tudo pra manter a Riley segura. E é exatamente aqui que a coisa começa a fazer sentido. Do mesmo jeito que a Nojinho filtra o que faz mal para Riley, a reflexão que a gente está analisando convida a gente a fazer a mesma coisa com o nosso coração, com a nossa mente, protegendo a gente daquilo que pode nos tirar de um caminho de fé. É uma metáfora muito forte, né? Pois é, e essa ideia de filtro nos joga direto para o conceito central de toda essa reflexão, a tal da pureza de coração. Mas calma aí, é super importante entender o que o texto quer dizer com pureza. Não tem nada a ver com ser perfeito ou nunca errar. Até porque, né, isso seria impossível. O ponto-chave aqui é a sinceridade. É sobre ter uma intenção de verdade, genuína, de se aproximar de Deus, mesmo sabendo das nossas falhas. E bem no centro de toda essa ideia tem essa promessa, que é incrível, lá do Sermão do Monte. Ela faz uma ligação direta entre a condição do nosso coração e a experiência espiritual mais profunda que existe. Ver a Deus. É o grande porquê de toda essa jornada. E para essa ideia ficar ainda mais clara, mais visual mesmo, vamos pensar em outra imagem super forte que o material traz. A ideia de um jardim. Imagina só, a nossa mente, o nosso coração são como um jardim. E como qualquer jardim, precisa de cuidado constante. Senão, já viu, né? Começa a aparecer erva daninha, que podem ser, por exemplo, palavras que machucam, atitudes egoístas ou até aquelas influências que tentam desviar a gente do nosso propósito. E aí, o que a gente faz? Bom, a gente age como um bom jardineiro, ou, voltando para o início, como a própria Nojinho. O nome desse processo é discernimento. É sobre aprender, de forma ativa mesmo, a separar o que alimenta o nosso jardim interior daquilo que só faz mal, sabe? É ser mais seletivo com o que a gente consome, com o que a gente pensa, com o que a gente deixa crescer aqui dentro. Ok, muito legal a teoria, fascinante, mas e na prática? Como é que a gente faz isso acontecer no dia a dia? A notícia boa é que tem um caminho, um passo a passo bem claro. Olha, o desafio prático se resume em 3 atitudes diárias. Primeiro passo, analisar. É parar um minutinho e observar o que de fato tem ocupado a nossa mente e o nosso coração. Segundo, filtrar. Ou seja, escolher de forma consciente o que a gente deixa entrar e o que a gente vai rejeitar. E terceiro, e talvez o mais importante, entregar. É lembrar que a gente não está nessa jornada sozinho e confiar nossas lutas de escolhas a Deus. E atenção, porque esse é um ponto fundamental. Essa busca pela pureza, pela santidade, não é uma linha de chegada que a gente cruza uma vez e pronto, acabou. Não, é um convite que se renova todo dia. É uma jornada constante de fazer escolhas, de aprender e de crescer. E no final das contas, depois de todo esse trabalho de cuidar do nosso jardim interior, qual é o resultado? Qual é a colheita? Bom, a gente volta para aquela promessa que deu início a toda essa nossa conversa. E está aqui, de novo, a grande promessa. O resultado de buscar essa sinceridade toda no coração não é se sentir orgulhoso por ser perfeito, nada disso. É a intimidade, a proximidade de ver a Deus. Esse é o verdadeiro prêmio, a clareza espiritual. E para fechar, a reflexão deixa a gente com uma última pergunta, uma que ecoa bem fundo. Diante de uma promessa de conexão tão íntima como essa, que privilégio maior a gente poderia desejar? Fica aí essa questão para a gente pensar. Valeu por acompanhar essa análise comigo.